Então, eu projetei a tela aí, a gente tinha parado aqui, o último slide que a gente tinha visto era essa parte aqui de estabilidade, falando de desbalanceamento. Agora vamos falar a respeito de alguns aspectos de desvios de trajetória. Beleza, pessoal? Se der algum problema, alguma coisa, me fala aí, que eu estou abrindo um monte de coisa aqui, estou tentando resolver o trem aqui, mas o computador ali não está ajudando mesmo. Então vamos nesse aqui. Beleza. E aqui nesse negócio aqui eu não consigo nem fazer aqueles os risquinhos e tal. Mas vamos lá. Então, desvio de trajetória. Então, o primeiro fator de desvio de trajetória, que é muito comum, é o vento, né, pessoal? O vento é uma coisa que a gente sabe que ele vai atuar, né? O vento ele atua em tudo que está aqui em torno do planeta e no projétil não poderia ser diferente. Então, esse deslocamento de ar causa também, obviamente, algum desvio de projétil também. Vamos pegar aqui um videozinho para a gente ver, que é um vídeo de tiro de distância longa com vento. Então, dá uma olhada, tem o alvo bem aqui, olha lá, está batendo já pertinho. Ele botou a câmera bem alinhada ali atrás dele mesmo, realmente, para filmar ali, e são tiros a 1.023 jardas. Então, é um tiro bem distante e com um vento intenso para caramba, né? Olha lá, olha a bandeirola balançando lá no alvo, né? E aí ele vai corrigindo, ó, já bateu perto ali. Reparem tanto que o projétil começa mais à direita do alvo e vai desviando para a esquerda, chegando lá próximo dele. Tiro de 308 Winchester. Aí bateu lá no alvo. Começou a acertar. Então, é só para a gente ter uma noção, né? Do tanto que o desvio lateral. Olha lá a trajetória que interessante. O tanto que ele atirou para a direita e o tanto que lá na frente ele desviou para a esquerda realmente, né? Para bater lá e pegar no alvo. Isso aqui é um videozinho interessante só para a gente ter uma noção disso. Eu pergunto aí para vocês, né? Assim, considerando isso aí, muitas pessoas, né, não têm noção exatamente de como é que um projétil sofre desvio do vento. Lembra que a gente falou falou a respeito do projétil ter estabilidade? Vocês lembram disso aí que a gente falou sobre o projétil ter estabilidade? Quem lembra qual que é a definição de estabilidade para um projétil de arma de fogo? Quem lembra isso aí? Ninguém lembra? Se manter na trajetória? Não, não exatamente, né? Acaba que isso aí é uma consequência. Mas o que é um Seria os projétil movimentos. É o quê? Seriam os três movimentos principais que o senhor falou lá, né? A questão do tombamento, a questão da oscilação no próprio eixo, a questão da oscilação em volta do eixo, que eu esqueci, como se diz. Sim, a rotação, a precessão, a nutação, esses movimentos todos aí, eles fazem parte desse conjunto, né? Mas a questão é a definição do que é ter estabilidade. Pessoal, um projétil ter estabilidade é ele ser capaz de manter ponta para frente em relação à sua trajetória. Manter ponta para frente em relação à sua trajetória. Então, repara o seguinte: em relação à sua trajetória, isso aí
para o projétil que está se deslocando, o vento vai ter uma influência grande com relação a isso aí também. Então, olha só como é interessante a ação do vento num projétil. Se nós tivermos um projétil se deslocando assim, nessa direção, e o vento está ali, né? Que é o ar, né? O projétil está deslocando, o ar ele está passando pelo ar, é como se ele estivesse tendo vento ali de frente. Então ele atua dessa forma aí. E o arrasto é nessa componente, né, que está alinhada com a trajetória dele ali, ok. Agora imagina que vai entrar um ventinho lateral, né, que esse projétil está se deslocando e que tem um vento da esquerda para a direita. Quando tem um vento dessa forma, junto com o movimento do projétil, o que acontece é que nós vamos ter, então, uma componente de escoamento de ar nesse sentido. Até aí, tranquilo? Todo mundo captou isso aí? Ok. Então, eu tenho um escoamento que ele é nesse sentido aí, composto pelas duas componentes. Isso aí vai fazer com que o projétil se alinhe, que essa é a definição de estabilidade, é manter a sua manter ponta para frente em relação à trajetória. Então ele vai se alinhar com a direção do escoamento. Então o projétil ele inclina a sua ponta para a direção de onde o vento está vindo. Então o que acontece é isso que a gente está vendo nessa imagem aí. Então, quando o projétil inclina, né, nesse caso aqui para a esquerda, a componente de arrasto fica também no outro sentido ali, nesse sentido da seta que a gente está vendo aqui embaixo. E aí o que acontece é que a gente pode decompor isso aí também com uma componente que vai reduzir a velocidade e a outra componente que vai deslocar o projétil para o lado. Então, olha que coisa interessante, pessoal. Quando a gente tem vento lateral no projétil, o projétil ele inclina a sua ponta para um lado e ele desvia para o outro. Ele inclina a sua ponta na direção de onde vem o vento e ele desloca na direção oposta, que é para onde o vento está indo. Ok? Estamos tranquilo até aí? Beleza? Ok. E esse é o primeiro ponto, e essa expressão muitos chamam de cataventear. Cataventear. Já ouviram? Alguém já deve ter escutado essa expressão aí também, né? Então, o projétil está se inclinando, se alinhando com a direção de onde vem o vento. E aí eu pergunto para vocês, onde vocês acham que é mais importante a ação do vento? Perto da boca do cano do armamento, no meio do caminho, lá na frente, onde está o alvo, o que vocês acham aí? Onde o vento é mais significativo? Perto do cano. Na boca do cano? Porque Quem mais acha diferente disso? Fala aí, fala aí. 1 milímetro que você mexe perto da boca do cano, vira 1 metro lá na frente. Agora, se você arrastar 1 metro lá na frente, já não. É por aí, é bem nesse sentido que o Yuri falou aí. Por quê? Porque os desvios são angulares. Então, olha só isso aqui. Vamos pensar aqui, ó, no caso 4, que está aqui no canto direito aqui. A gente não tem vento ao longo da trajetória, só lá perto do alvo só. Então o projétil vai reto, 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 quando chega lá perto do alvo, ele desvia na direção que o vento está empurrando ele. E aí gera um desvio lateral. Agora imagina que ele teve esse mesmo desvio lateral, aqui no caso 1, esse mesmo desvio lateral na boca do cano, próximo da boca do cano. Ele virou, mudou um pouquinho a direção dele, mesma quantidade, só que dali para frente, apesar dele não estar mais sofrendo o efeito do vento, ele já está numa trajetória que é em outra direção. O desvio é angular. Então ele já vai sofrer um desvio enorme lá na frente. Ok? E isso acaba tendo um efeito mais significativo lá na frente. Em geral, é isso. Okay? A gente não vai entrar muito nos pequenos melindres aí de vento, não, mas em geral é isso. Se a gente tiver vento ao longo de toda a trajetória, vai ser o caso 2 aqui. Repare que a trajetória ela se torna cada vez mais curva, né? Não é simplesmente uma reta inclinada, não, é uma curva cada vez mais intensa. Por quê?
cada vez o desvio é maior e cada vez o projétil é mais lento. Então, isso complica bastante ficar usando desvios bem maiores ali, cada vez mais intensos, né? Não é uma coisa linear.